Então, o estudo da base do caminho e do fruto é obviamente muito, muito vasto. Especialmente a base é muito importante. Vocês não devem se desencorajar pensando que tudo isso é demais. E definitivamente se trata de alguma coisa que vocês conseguem, que se vocês colocarem o devido esforço, vocês vão conseguir. Então, quando você olha para um arco-íris, estão ali a existência e a não existência do arco-íris juntos. O que eu quero dizer é que você enxerga o arco-íris, você pode até tirar uma foto do arco-íris. Mas você não pode ir até o arco-íris e cortar um pedaço dele e levar para casa. Então você pode decidir apreciar o arco-íris sabendo que ele existe e não existe ao mesmo tempo. Há muitos exemplos semelhantes, como por exemplo um filme, você pode se envolver com os personagens, com a história, com tudo, e ao mesmo tempo saber que aquilo não existe verdadeiramente. Esse nível de entendimento da base nós temos. Se você for uma mãe, você pode olhar para o bebê e compreender a forma como ele olha as coisas e a imaginação. Uma vez eu estava observando essa menina que estava tentando tirar as calças dessa boneca e eu fui até ela e perguntei o que, que você está fazendo? Eu quero tirar essa. Ela me respondeu, eu quero tirar essas calças da boneca porque eu quero usá-la. E então o que, que você diz para essa criança, né? Você não pode ir lá que nem professor e dizer, não, o tamanho das calças dessa boneca não vai caber em você. Mas você também pode dizer, ok, vai lá adiante e vista essa calça.
Então, algum nível de entendimento da base nós temos, mas pela maior parte do tempo nós não temos. Porque quando chegamos, especialmente quando valorizamos, damos valor a alguns valores, então, coisas óbvias, como, por exemplo, a dor física. Então, nessa circunstância, quando você tem uma dor de cabeça, é muito difícil de dizer vazio é dor, dor também é vazio, a dor não é outra coisa que não vazio. E a dificuldade não é porque a realidade está ali, é porque o hábito tornou aquilo muito arraigado. E, além disso, nós temos alguns valores completamente ridículos aos quais nos apegamos. E isso faz a vida realmente ser muito difícil. E esse definitivamente não é um ensinamento completo a respeito da primeira porta de liberação, mas espero que seja uma introdução. E que gostariam de aprofundar esses ensinamentos, por favor, leiam o Guru Rinpoche, principalmente a Guirlanda de Upatesha. E claro, vocês podem ler o Guya Garbha Tantra de Lila Vajra, ou pelo menos ter a aspiração e se preparar para lê-los. E também os ensinamentos de Vajrayogini, dos irmãos Kampimpa. E esses ensinamentos de Vajrayogini são os mais preciosos. Os ensinamentos dos irmãos Pampimka são muito valorizados no Nepal.
E os ensinamentos de Vajrayogini, eles são as formas mais poderosas de desconstruir os aspectos culturais. E há histórias lindas. E um dos grandes mestres Sakya, que era um bhikshu, ele estava praticando o Vajrayogini. E ele estava circunambulando, talvez a stupa de Balda. E de repente uma mulher linda o abraçou no meio da multidão. E ele imediatamente a afastou, pensando: eu sou um monge e tem um monte de escândalo, pode se desenrolar disso. E à noite ele teve uma visão do rosto de Vajrayogini surgindo por aqueles cafés lá atrás. E então ele se deu conta que aquela moça era Vajrayogini e ele se arrependeu muito. Supostamente ele chorou por dias e dias. Então ele rezou muito para que ela voltasse e ela voltou num sonho, e por causa da dúvida dele, o apego dele às expectativas sociais, ele não teria aquela experiência novamente nessa vida. E nessa prática de Vajrayogini dos irmãos Pampinka, existe inclusive uma ação que você sai de sua casa e o primeiro ser feminino com que você se deparar, não importa, um animal que seja, você se prostra para ele. Então esse é um dos métodos mais poderosos de dissipar esses apegos culturais, porque nós, seres humanos, nós temos esse hábito de
menosprezar o feminino, principalmente nas culturas Himalaia, Nepal, Tibete. No Tantra, a mulher simboliza a sabedoria. E o masculino é um símbolo do método. E para que serve o método? O método serve para se obter sabedoria. E mesmo que se diga que não há diferença hierárquica entre método e sabedoria, sim, claro, se pode dizer que a sabedoria é mais elevada. Então, essa sabedoria que foi ensinada há 2.500 anos atrás em lugares como o Nepal é a sabedoria que tem que ser acessada se nós queremos eliminar problemas como denegrir as mulheres. Nesse sentido, então, a sabedoria da liberação das mulheres, ela existe há mais de 2.500 anos. Ao invés de, eu acredito, jovens butaneses, nepaleses e tibetanos aprenderem esses métodos de liberação das mulheres vindos do Ocidente. Eu não sei quanto esses métodos irão ajudar. Então, porque provavelmente o problema de um papagaio é um problema. O problema. Os pavões são os problemas dos pavões. Então, se você é um pavão, você não tenta aprender como que os papagaios lidam com os problemas e tenta aplicar nos problemas dos pavões. Vocês podem pensar que eu estou me distanciando do assunto das 3 liberações, mas eu estou, na verdade, falando muito dentro desse assunto. Sabem, esse preconceito de gênero. E na verdade foi há uns 10 anos atrás, quando eu estava vindo para o Nepal, foi no Nepal isso pela primeira vez com que eu me deparei com isso, quando eu estava entrando no país, com o formulário de preenchimento, havia ali a opção masculino, feminino e outros. Isso eu nunca tinha visto antes em nenhum outro lugar.
Questões de liberdade de gênero, se você realmente quiser estudar isso, estude as três liberações. Claro, vocês podem aprender outras coisas. Eu mesmo estou aprendendo outras coisas. E realmente eu estou tentando aprender a que gênero eu pertenço hoje em dia. Que gênero eu sou. E vocês sabiam, supostamente existem 52 gêneros. Isso vindo da América. E eu estou tentando decidir qual é o meu gênero. Mas a minha motivação não é muito boa. E uma vez que eu confirmar o meu gênero, é uma preparação para processar os meus discípulos. Porque então, baseado nisso, só uma ou duas palavras que sejam ditas por engano, eu posso processar todo mundo. Então, você pode ir nesse sentido, assim, mas se estudarmos realmente as três portas de liberação, nós vamos ganhar muitas e muitas milhas. E eu preciso compartilhar essa história com vocês. E eu solicitei que fosse feita uma estátua de Tara uns 10 anos atrás. Uma pintura. Não uma estátua, uma pintura de Tara. Então, esse cara de Mumbai, eu acho que às vezes ele pinta alguns posters de filme. Ele é muito bom, ele é muito rápido. Eu gosto, e ele é muito provocativo. Você deve ter queijo, uma questão com cheese, né? De qualquer forma, eu tive essas 21 taras pintadas. E elas ficaram muito boas, elas são assim, lindas, muito sexy, tudo isso. E todas elas também ficaram, parecem um pouco masculinas, com músculos. E eu ficava sempre corrigindo o pintor, dizendo, olha, ela deve, né, não assim tão musculosa. Então ele me disse assim, Guruji, deve, não é nem ele nem ela. E eu fiquei sem saber o que dizer. E ele estava correto.
Então, se nós olharmos algumas pinturas de deidades hindus, like Krishna, eles não são um pouco femininos, um pouco masculinos, e esse deveria ser realmente a abordagem, deveria ser realmente essa a abordagem. Então, só para terminar a história, toda vez que eu dizia, isso está muito bonito, você está fazendo um trabalho muito bom. A resposta dele seria sempre, claro. Não sou eu, é a deidade, é Devi. De qualquer forma, como que nós podemos falar com os indianos? Então, a liberação de todo tipo de valores, de gênero, de tempo, de espaço. Então, eu tenho certeza que vocês vão querer perguntar como que a gente se aproxima disso, como que a gente aborda isso. Porque esse assunto, ele quase soa como inabordável. E eu vou dizer para vocês, não é. Não é. Vocês precisam ouvir várias vezes e contemplar. Mas ouvir e contemplar é um nível muito jardim de infância do método. Mas vocês têm que ter a coragem e a vontade de aplicar a metodologia mais elevada. Um deles é samadhi, focar, ok, vamos chamar meditação. E quando eu falo em meditação, eu não estou falando de necessariamente sentar. Existem orientações completas sobre isso. Neste momento, você tem a habilidade de cognoscência, de conhecer. Por exemplo, todos vocês podem reconhecer que isso é uma xícara. Mas o que precisamos desenvolver é a cognição de um yogi. Lembram que eu estava falando sobre o epidemiologista? Se você estudar e você aprender, você vai ter a cognição de um epidemiologista.
Então, eu não enxergo nenhum vírus. Eu não vejo nenhum vírus aqui, mas se eu estiver estudando virologia, eu vou enxergar muitos vírus. É por isso que você desenvolve a cognição do yogi. E há muitas formas. Uma da melhor delas é a devoção. E eu tenho certeza que vocês jovens, vocês riem das coisas como devoção. Porque vocês foram, assim, chamando educados. A educação moderna, eu tenho grandes dúvidas sobre a educação moderna. Vamos falar sobre isso uma outra hora. Então, só de forma breve, vocês e eu, enquanto humanos, e não importa se você é um cientista, se você é um ateu, ou se é um fanático religioso, tem uma coisa que você pode fazer que é acreditar. Que todos fazem, que é acreditar. Então, nós podemos falar um pouco mais sobre isso, mas antes talvez eu possa dar um espaço para perguntas. E nós vamos tentar cobrir as outras duas liberações amanhã. Então, o Rinpoche vai responder algumas perguntas. Like yesterday, we have standing microphones on both sides of the room. Então há microfones na plateia. Mas também há mais de 2.000 participantes online. So we will take turns with questions from attendees here as well as online participants. Então nós vamos intercalar perguntas daqui presenciais com as perguntas da audiência online. Mas por favor mantenham o assunto das suas perguntas relacionado aos ensinamentos de hoje. Don't like Buddhists who shy away from the religious aspects and start past-kissing science. That's right? I wrote that down. So that was in the morning. Yes. My question is, what do you think about John Kabat-Zinn, who stripped away all religious elements and helped millions of people? Well, I
Então, Rinpoche mencionou que ele não gostava muito quando o budismo se afastava do aspecto religioso e começava a fazer perguntas como na ciência, se aproximar da ciência. Então a pergunta é no sentido de como que o Rinpoche enxerga essa pessoa, John, que se afastou, se despiu de todos os aspectos religiosos e beneficiou tantas pessoas. I think this is an important question because of the extensive answer. Então essa é uma pergunta bem importante que requer uma resposta bastante longa. But just very briefly, Então, brevemente, Western academics or whatever, when they so-called strip away or deconstruct the religious thing, when they talk about basket of religion, somehow it unfortunately included Buddhism in there. então quando os acadêmicos ocidentais eles começam a se livrar dos aspectos religiosos, eles quando eles incluem nesse cesto de religiões, de aspectos religiosos, eles colocam o budismo dentro desse mesmo cesto. I think putting so-called Buddhism, Advaita, Jain, or Taoism into the basket of religions has done a lot of disservice to generally everyone, but especially the Westerners who really wish to understand the wisdom of Advaita, Taoism, Buddhism. Então, incluindo nesse cesto da religião o jainismo, o Tao, Advaita e o budismo, realmente acaba por afastar as pessoas que têm a vontade de realmente compreender o que dizem o jainismo, o budismo, Advaita e o Tao. E eu preciso dizer para vocês, o budismo tem muitos desses aspectos religiosos, como por exemplo o incenso, as flores, e eu adoro isso. Okay, so I'm doing the Zoom question. There are a few requests. I'll give you those first and then a question. Somebody requested that you please teach the Manjushri Namasamriti at some point, not now, but next time. There's a request for refuge. There's a request for bodhicitta. Sorry, bodhisattva vow. And also, could you please give the transmission of the Manjushri mantra? Sorry? Então, há algumas solicitações e algumas perguntas. Primeiro, as solicitações. Uma solicitação de que Rinpoche ensine Manjushri Namasamriti, talvez não nessa ocasião, mas numa próxima ocasião. Há pedidos de voto de Bodhisattva, pedidos de refúgio, de voto de refúgio, e também que o Rinpoche dê a transmissão do mantra de Manjushri. Here's the question. It is great that Rinpoche is talking about Nepal and the Buddha Dharma and has highlighted some Vajracharyas like Lila Vajra. Would you like to translate and I'll continue? Or will I do the whole question? Yeah, you can do the whole. Okay. So in the context of Buddha Dharma, it is said that Nepal is a sacred land. According to history, many great Mahasiddhas, mainly males, came and practiced here. However, there must be also some great female Mahasiddhas who also came and practiced here.
in Nepal? And what suggestion would Rinpoche like to give to the Nepali female practitioners? If you need, I'll repeat. Então, o Rinpoche mencionou vários sobre a importância do Nepal e do Dharma do Buda. O Rinpoche mencionou muitos Mahasiddhas masculinos que aqui praticaram e que tiveram realização. O Rinpoche poderia listar praticantes femininas, Mahasiddhas femininas que também obtiveram realização aqui no Nepal, e qual conselho que o Rinpoche poderia dar para as praticantes nepaleses femininas? अधिकांश पुरुष सिद्धहरूले आएर अभ्यास गरेको कुरा त मैले धेरै पढेको पनि छु र धेरै त्यो कुरा प्रचारमा पनि आउँछ, चर्चामा पनि आउँछ। तर नेपालमा कतिपय महिला सिद्धहरू पनि आउनु भएको छ र उहाँले पनि अभ्यास गर्नुभएको छ र तर उहाँहरूको विषयमा त्यति चर्चा हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो सन्दर्भमा नेपालमा अहिले बौद्ध महिलाहरू जो हुन्छ उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? Okay. One could arguably say that Tibet has really embraced Buddha Dharma in a big time. Então, pode-se dizer que o Tibete realmente abraçou o Dharma do Buda de forma plena. 90% of the national budget of Tibet was spent on Buddha Dharma. 90% da arrecadação do Tibete foi gasta no Dharma do Buda. त्यो चाहिँ बौद्ध धर्मको प्रचारको लागि खर्च गरिन्छ। Thousands of practice and the best Tibetans were basically, like forced to go to India just to learn Sanskrit and Dharma, so on and so forth. Então, as melhores mentes tibetanas, elas foram, podemos dizer, forçadas a ir à Índia estudar sânscrito e os ensinamentos do Buda. Tibetans did find themselves trying to immerse with the Sanskrit culture. E os tibetanos, eles tentaram se imergir na cultura do sânscrito. भरसक प्रयत्न गर्छ। I mean, if I'm not a Buddhist, if I'm just a Tibetan, Tibetan patriotic person, I would almost blame Buddhism for really ruining, Tibet. E se eu não fosse budista, se eu fosse um tibetano nacionalista, eu iria culpar o budismo por ter arruinado o Tibete. बिगार्नको लागि अथवा तिब्बतलाई दुर्गतिमा लानको लागि चाहिँ म बौद्ध धर्मलाई नै दोष लगाउँछु। How many Tibetans name is Tashi? विचार गरौँ Quantos tibetanos são chamados de Tashi, ou Padma, ou Dorje? All of these are Sanskrit names. Todos esses são nomes sânscritos. So basically, the Tibetans really embrace Buddha Dharma so much. Então, basicamente, o Tibete realmente abraçou o Dharma do Buda. And do you know who caused this? E você sabe quem causou isso? One of the biggest cause of this is the Nepali girl. E uma das principais causas para isso foi uma garota nepalesa, जिम्मेवार व्यक्ति भनेको चाहिँ एउटा नेपाली केटी She is called Vikruti Devi. chamada Brikuti Devi. In fact, I've even heard that she was the one who told her husband to marry the Chinese princess. E eu ouvi falar que ela mesma que disse para o seu marido casar com aquela princesa chinesa. Not for any other reason. She was already planning that if her husband married the Chinese princess, that the Tibetan can claim as a dowry the Shakyamuni Buddha statue.
E ela, não por acaso, Managed already. She was not for other reasons. She's asking her husband to marry another woman. All along, she was thinking about if he marries a Chinese princess, then he can ask for dowry, which is the Buddha's statue. então não por outra razão, ela insistiu que o marido casasse com uma princesa chinesa, para que então ela pudesse ter aquela estátua do Buda, aquela estátua Dowry, aquela estátua do Buda, Anyway, Shakyamuni. for some strange reason, she has a very funny name. E por alguma razão estranha, ela tem um nome muito estranho. Rikuti means sound. ढुकुटी भनेको चाहिँ खास हाम्रो यो जुन चाहिँ आँखी भाउ चाहिँ यस्तो रिसाएको जस्तो अर्थ लाग्छ I think she must be very cool. मेरो विचारमा Ela deve ter uma aparência muito boa. And beside her right now, I can only remember Kalasita and Shakadeva, these two ladies. E nesse exato momento, além dessa, eu consigo me lembrar de Shakadeva e Kalashiva. But yes, I have to also say, as I said earlier, the Tibetans are very male chauvinistic. E como eu já disse mais cedo, eu tenho que dizer, os tibetanos são muito chauvinistas masculinos. Muito machistas. प्रतिशतात्मक भन्दा प्रतिशतात्मक कति बढी पक्षपाती छ I'm sure there are a lot of incredible, female, illuminators, which is sort of out, like not mentioned. But they should have. E, então eu tenho certeza de que existem muitas iluminadoras femininas que não são mencionadas e deveriam ser mencionadas. Thank you very much for this precious disease. So I have a question. Rimujila said that there are things around us and we don't really know about them unless we examine them. So Rimujila gave an example of a virologist who sees virus in everything, right? So it's necessary to examine these things, but as you go on the path, there is a problem of falling in the extremes. So you could be either too eternalist or too nihilist, right? So it seems to me there is no way out of this. I mean, that's like a problem to me. And so the question I was gonna ask Muzala is that, of course, Muzala said you should contemplate more or go on the path of tantra. But as Muzala said, the culture of Himalayan Buddhists, Tibetans, and Nepalese, they are really attached to the Dharma. They are really attached to the path, but the paths are very formless. So in either way, we have attachment to these things. We have this tendency of falling into the extreme. So it's almost as if it seems to me that the two paths of spirituality, instead of being a spiritual guy, instead of being a monk, the most spiritual thing I can do is marry a girl and raise a family. So this is sort of like a problem to me, right? So the main thing I want to ask Muzala is, what is the way out of this? How can we approach these things? Então, a pergunta é sobre como se livrar dos extremos. Os extremos parecem a sensação de se estar preso aos extremos. E para quem faz a pergunta, parece que não existe uma saída. Então, a pergunta é, existe uma saída dos extremos? त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ मार्गको कुरा गर्नुभयो हजुरले हाम्रो यो हिमाली बौद्ध परम्पराका मान्छेहरूले धर्मलाई अंगीकार गरेको हुन्छ अनि अभ्यासलाई अंगीकार गरेर पनि अब फेरि मार्गकै कुरा गर्दा मार्ग त फेरि रूप नभएको फर्मलेस हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा म के कुरामा अहिले एकदम दुविधामा परेको छु त भन्दाखेरि अब
जसरी पनि यसबाट बाहिर निक्लिने देखिँदैन अब भिक्षु भएर पनि के काम यस्तो लागेन त्यो त बिहा गर्नु नै ठिक हो कि त्यो त मेरो साथीकै सारथापमा प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यसबाट यो द्वैत जुन चाहिँ अवस्था छ दुईटा अतिहरूबाट बाहिर निक्लिने बाटो के हो त ठिक हो I think I mentioned this yesterday. So I just want to say this again. There is a reason why teachings such as Anicca is offered. And that's doable. Então, como eu disse ontem, há uma razão para que ensinamentos como Anicca sejam dados antes. E isso que você está perguntando é factível. E isso é uma coisa com a qual você precisa se acostumar. Dentro de um ano. Então, após um ano, então aí você aplica o conhecimento de Dukkha. Então, todos os outros rituais, uma vez que você tiver um entendimento apropriado de Anicca e Dukkha, tudo vai acabar se acomodando apropriadamente. Because it feels like at one point I understood that we need to have a balanced view about like the existence of it and the emptiness of it. But as we talk about symbols and these rituals, I'm sort of like wondering if you're hinting that there is a way that it doesn't have to be so linear that you understand the ultimate, I mean the relative first and then you go to ultimate, that there is there a way you can get to like ultimate truth without situating yourself in the relative truth? Is there a way to see the emptiness of our rituals and practice without waking up every day putting the water in the bowl? So basically, is there a shorter cut to all this practice? Repeatedly. Então, a pergunta é se existe um atalho. Se existe um atalho para a compreensão da verdade absoluta, não necessariamente agindo com os rituais, com os procedimentos, com os ritos que lidam com a verdade relativa. Como, por exemplo, acordar todo dia de manhã, botar água nas tigelas de oferenda. Se existe um atalho para o entendimento da verdade absoluta. Se existe, necessariamente existe uma linearidade do entendimento. Primeiro o entendimento da verdade relativa, depois para se ter o entendimento da verdade última. There's a very clear guideline for the practice. E há uma orientação muito clara para essa prática. You know, like if you are making a tea, there are some ingredients that you have to
Se você está preparando chá, há alguns ingredientes que você precisa ter. and water. Without that, Folhas de chá e água. Sem isso você não consegue fazer chá. E eu acho que fogo também. like that, as to qualify a path, it has to have two ingredients, which is wisdom and method. E que para um caminho seja qualificado como tal, você precisa de dois ingredientes: a sabedoria e o método. चाहिँ प्रज्ञा र उपाय. So this is very clear. यो कुरा Então isso é muito claro, na verdade. Offering a lamp or a flower is the method. A oferenda de uma flor ou de uma lamparina é o método. बत्ती बाल्नु चाहिँ एउटा उपायको पक्ष हो. But knowing that lamp is just, human, what do you call it, projection, because we love lamp, we think it's nice. Mas o reconhecimento de que a lamparina é uma projeção humana, porque nós achamos lamparinas bonitas, nós achamos que elas são legais. कुराहरू चाहिँ हामी त्यो कारणले गर्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ जागरुक Guru brings forward. That's not my question. I love it. Book and the book. I'm everything that Buddhist department. And yet I am asking this question in front of all of you. So let me set the stage. On the stage, actually, I was born as Hindu, a Kshatriya. Sacrificing animals was an honor. If you didn't do it, down upon. Talking about a typical Nepali Hindu family. So, yet 40 years now, I'm here and I am judging my fellow Buddhists who eats meat. So I have this gnawing question, and this question is about the first door of liberation that we talked about. It bothers me to a point where I start asking myself, and that analogy that you used today, a Paris problem is a Paris problem, made a lot of sense, but still I still am looking for answers. How can a Buddhist eat meat when we practice and then talk about compassion all the time? So, very simple, very hard question, for me at least. हजुरले आफ्नो प्रश्नको तपाईँ Então, vindo de uma família tradicional nepalesa, em que matar e caçar animais é motivo de orgulho, e depois de muitos anos tendo me tornado budista, praticante budista, entendendo que e criticando, então, a partir disso, todos os meus amigos budistas que comem carne, né? A partir desse ponto de vista, eu faço uma pergunta direta, que é: como que pode um budista comer carne? Can we do the rest of the question tomorrow? Okay, is that okay? Can you make note of all the? I will definitely give you the chance tomorrow. Sorry, I'll just finish this. Okay, if you are a Mahayana practitioner, then Buddha forbade meat.
period. No questions, no negotiation. Então, se você é um praticante Mahayana, o Buda proíbe comer carne. Ponto final. Now, in certain Dharmakayana traditions, where some places you may find the practitioners, especially monks, they eat meat. And I think it has got a lot to do with, they are supposed to not, they just take whatever is being offered. So there's that. E entre na tradição Charvakayana é comum encontrar alguns praticantes, especialmente monges, que comem carne. Isso supostamente é porque eles têm que aceitar tudo que lhes é dado. Então existe esse aspecto. Now, for the Tantra, it's very complicated. Já para o Tantra é muito complicado. Remember, I've been talking about destroying the cultural hang-up. Então, lembro, eu tenho falado sobre destruir os apegos culturais. In the ancient time, not today, in the ancient time, especially in places like India, where Brahmanic culture is very strong. Antigamente, não hoje, mas antigamente, especialmente na Índia, quando a cultura brâmica era muito forte. They take big pride not eat meat, not eat onion, garlic, so on and so forth. No alcohol. Era motivo de muito orgulho não comer carne, não comer cebolas, não comer alho, não beber álcool, essas coisas. And meat is considered dirty. E a carne era considerada suja, algo sujo. So in the Tantra, to break that meat, not just meat, by the way, when I should ask for forgiveness from all the Japanese friends, telling you things that I should not be telling, in the public, not just meat, piss, stool, shit, whatever. Já no Tantra, carne, e não somente carne, outras coisas, eu devo pedir meu perdão às Dakini se eu estiver falando coisas que eu não poderia estar falando em público, mas não somente a carne, mas urina, fezes, tudo podia ser comido. Se você tiver esse tipo de determinação, tudo é prática. Most of the practitioners, so-called tantric practitioners who eat meat, but who don't eat shit. A maior parte dos praticantes do Tantra que comem carne, mas não comem merda, eles têm sido basicamente preguiçosos, basicamente eles têm sido maus. E eu acho que há muitos obstáculos, muitos apegos. Eles dizem que eles são praticantes do Tantra, então eles podem comer carne. Mas aí eles não fumam. Então, falando teoricamente, o fumo são plantas, ninguém morre. Ninguém é morto. Ninguém diretamente sofre.
Então, novamente, é aqui que esses apegos culturais, os padrões habituais humanos, tudo isso se mistura. Muitas coisas dessa assim. Many of us watch pornography movie like this. Muitos de nós assistem filmes pornográficos escondidos. Assistimos esses filmes escondidos. But you go to any of these tantric temples, there's all these deities with a male and female breasts. They're like there blatantly. Nobody even notices. E ao mesmo tempo nós vamos para visitamos templos em que todas aquelas pinturas de deidades tântricas expostas lá e ninguém nem nota. I think in about 20 years' time, when many young Nepals who get graduated from Yale and Princeton and Harvard, when they come back and rule this country, E eu acho que daqui a 20 anos, quando muitos jovens nepaleses estiverem formados em Harvard, Yale e Princeton, e eles voltarem para o Nepal e estiverem governando o país, all these temples will be excavated. todos esses templos eles vão ser considerados impróprios, pornográficos. Because the American value will arrive. Porque os valores norte-americanos vão chegar. When the parents take their kids to the temple, the parents will be disqualified. They will be seen as uncapable parents. E quando os pais levarem seus filhos aos templos, eles vão ser mal vistos, porque eles vão ser considerados pais incapazes. Many Nepali parents will be in the psychiatrist. Muitos pais nepaleses vão ir parar no psiquiatra, Getting counseling from the recebendo conselhos dos psiquiatras. and they will go to AAA. E eles irão aos alcoólicos anônimos. How wrong they have wrongly abused their kids for bringing them to the temples of the Chakrasambhara. Arrependidos de quão maus pais eles foram por terem levado seus filhos a templos como de Chakrasambhara. I think I'm getting hungry because I'm getting, my mood is becoming very critical. Eu acho que eu estou ficando com fome porque o meu humor está ficando muito crítico. Thank you, Rinpoche, for your precious teachings. Muito obrigado.